Eu tava trocando uma ideia com o André. Era antes do almoço, André? Foi antes do almoço, né? A gente tava... almoço, né? Do seu almoço, né? Eu tinha acabado de voltar do almoço, tava indo pro almoço, né? A gente tava falando sobre engajamento, né? Porque ele tá fazendo algumas peças muito legais lá pra minha página no Facebook. E ele tava falando sobre a velocidade de likes e a velocidade de engajamento das pessoas, né? Que hoje já tava um pouquinho menor do que tava ontem, alguma coisa assim. E aí eu tava contando pro André o seguinte... que existe uma patente do próprio Facebook e existem várias pessoas que compartilham dessa visão, onde o Facebook tem um algoritmo que envolve diversos fatores, assim como o algoritmo do Google deve ser uma grande caixa preta, muita gente deve trabalhar lá e nem deve saber o algoritmo por completo, mas uma das coisas que a gente sabe que existe é uma coisa de, em inglês a gente chama de time decay, né, que é o decaimento ao longo do tempo de alguma métrica. E no caso a métrica é o engajamento. Ou seja, eu estava explicando até dessa forma para o André, eu falei assim, cara, eu se fosse até programador do próprio Facebook, eu programaria o efeito viral. O que quer dizer quando uma coisa viraliza ou vira hype, né, como antigamente? Hoje é viraliza, antigamente, na minha época, né, virou hype. Como que você entende essa informação? Então você tem primeiro um conjunto de pessoas que vai lá, visualiza um vídeo, vê um artigo e começa a compartilhar, começa a falar sobre ele. Depois o grupo próximo a eles, amigos e o relacionamento ao redor, começa a compartilhar também. E assim sucessivamente você vai fazendo o efeito bola de neve, né? Cada vez mais cresce a quantidade de pessoas que entende e conhece aquele assunto, né? Aquele hype ou aquele viral. E aí chega um momento onde todo mundo já conhece mais, né? Todo mundo entre aspas, né? Uma boa parcela dessa network aí, dessa rede já conhece esse assunto e elas começam aos poucos a diminuir a intensidade com que cresce, né? As pessoas falando sobre o assunto. Então, ao invés de crescer 10 vezes a cada minuto, cresce 5 vezes, cresce 2 vezes, cresce 1 vez e o próprio Facebook vai notar isso ao longo do tempo. Ele nota quando está crescendo a viralização, ele, digamos, coloca mais proeminência naquela publicação para aparecer para mais pessoas. Então, tá tendo muita curtida, tá tendo muito compartilhamento, ele fala, isso aqui tá bombando, eu vou começar a colocar no feed de notícias de mais pessoas. E aí, ao longo do tempo, se ele não sente que isso tá crescendo, sendo tão efetivo, ele diminui a intensidade. Mas ele diminui a intensidade porque a quantidade de cliques, né, seja em curtidas, em comentários, em compartilhamentos, ela diminuiu. Então, ela teve uma taxa, né, um decay ao longo do tempo. E aí isso faz com que a própria publicação não tenha mais tanta atração. Por isso que quando você publica alguma coisa na sua fanpage, logo no começo tem muita gente visualizando, quanto mais curtidas tem, mais engajamento você tem e às vezes passa 2, 3, 4 dias e você vê poucas pessoas curtindo, aumenta a quantidade de curtidas muito pouco. E aí às vezes a gente tem que pagar para isso voltar e pegar tração de novo. Mas essa é meio que a lógica que existe por trás da análise de curtidas, vamos chamar assim, do próprio Facebook, do algoritmo do próprio Facebook. O que eu vejo, tá? O que eu vejo e o que eu estudei até hoje, ele só vai mostrar se fizer relevância para aquela pessoa e se tiver relevante para a rede dele. Então, se você notar, é muito comum que você tenha visto uma publicação e talvez no outro dia apareça lá que o fulano, ciclano e beltrano, que são seus amigos, eles curtiram aquela publicação volta a aparecer para você, né, para ver se você engaja de novo, né, se você faz um comentário, compartilha. Então é uma forma de acionou a sua rede, você vai ver aquela publicação de novo. Mas é raro, uma vez que você já viu, já compartilhou e sua rede viu e não fez nada, provavelmente aquela publicação não vai aparecer de novo para você. Tá? Então essa é mais ou menos a lógica do que existe no Facebook, né, e do que eu tenho visto acontecer. E se eu fosse programador, eu programaria exatamente dessa forma. Quanto mais engajamento tiver no início, para mais pessoas eu vou mostrar. Quando tiver caindo essa taxa de engajamento, né, ao longo do tempo, eu vou diminuindo também a quantidade de pessoas que vai visualizando esse tipo de item. Mas é óbvio, existem outros fatores, depende de uma pessoa, se ela compartilha e tem uma rede ou uma série de amigos que é muito influente, né, ou que de verdade curte bastante coisa, ou digamos assim, se eu publiquei alguma coisa de futebol e o Neto, o Galvão Bueno, alguém compartilhou, vamos citar pessoas aí do mercado, ou o próprio Pelé compartilhou, com certeza isso vai ganhar uma atração muito grande, porque várias pessoas vão poder curtir de novo, né? Vai ter um grupo maior de pessoas que pode interagir com aquela publicação. E pode ser que apareça de novo no meu feed de notícias ou no feed de notícias de pessoas que já tinham visto aquela publicação, simplesmente porque viralizou de novo, né? Vamos chamar assim. Então,
A lógica por trás é, não fique desesperado se ao longo do tempo a sua publicação parar de crescer, isso é normal, é a mesma história de se eu te mostrar uma revista hoje, você fala, nossa, que revista legal, deixa eu dar uma olhada. Se eu te mostrar amanhã, você fala, eu já vi, eu já conheço, eu já li. Né? Então é a mesma lógica, eles traduziram simplesmente isso em um algoritmo, em algo que você já viu, você fala, eu já conheço lá, tá de boa, eu já tô tranquilo, não preciso mais falar sobre esse assunto, ou a gente já falou sobre esse assunto, não precisa falar de novo. Então essa é a lógica que existe sobre engajamento, né? Existem várias outras coisas sobre engajamento orgânico no próprio Facebook, sobre amizade, sobre tipo de publicação, se é texto, se é imagem, se é vídeo, se é live, existem várias outras variáveis, mas a variável básica do que o Facebook colocou em termos de curtida, e eu diria até mais, tá? Eu diria que a questão ainda pode variar muito, agora ele tem essas diferentes formas de curtidas, né? O like, o coraçãozinho, o hahaha, o de ficar bravo, eu diria até que eles devem ter pesos diferentes. Tá? Se tiver muito hahaha, quer dizer que é uma coisa de humor, se tiver muito like é uma coisa tradicional, se tiver muito coração quer dizer que é uma coisa mais sentimental, se tiver raiva também é uma coisa mais, digamos que contrasta um pouco com, sei lá, o sentimento de raiva, o sentimento de frustração, enfim. Tem várias lógicas aí que eu usaria se eu fosse o Facebook para entender o sentimento da tua curtida. É isso que ele fez ali naquele like e isso deve impactar de alguma forma, que eu não faço a menor ideia e não sou o Mark Zuckerberg para saber isso aí, mas o ponto importante é você saber que quanto mais interação você tiver, mais você vai aparecer na timeline das outras pessoas e quando essa taxa começar a cair, a sua chance de aparecer também cai, tá bom? Espero que você tenha gostado dessas dicas. Me acompanha aí nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Eu tô no Face, tô no Twitter, tô no Snapchat, tem muita coisa legal lá no meu Snap. A gente se vê no próximo vídeo. E se você ainda não acompanha o meu canal no YouTube, aproveita aí para se inscrever. Eu sou o Fábio Ricota e a gente se vê no vídeo de amanhã. Até lá!